Olá, sou Domé, estou muito feliz por fazer parte desta grande nação. Vamos luchar por ganhar títulos e nos vemos em breve. Muito obrigado. Levi Fidelix, você nunca viu o José Carlos Pérez e o Levi Fidelix no mesmo lugar, cara. É verdade, é verdade. É uma teoria. Ah, eu vou começar agora. Escanteio! Ronaldinho contra Felipe. Muita demora pra cobrança. Ronaldinho correu, bateu! Escanteio curto, não! Escanteio curto extra, hein? Eu gosto de começar com assim, porque parece o André Henning que tá começando o programa, né? Falando, beleza, hein? Escanteio curto extra, terça-feira, né? O último foi quarta, mas esse episódio é pra sair toda terça ao meio-dia, então se você está almoçando agora, um bom almoço pra você. Que seja uma boa tarde também, né? Depois do meio-dia, boa tarde. Vamos falar aqui hoje, né? O escanteio curto extra, então já tem o piloto. Você quer saber o que é o escanteio curto extra? Assiste o piloto lá, que já tá explicado. Nós vamos falar hoje aqui de um tema muito legal, muito específico, né? Você já escutou aí na intro, já deve ter uma noção já, né? Na música que todos nós adoramos aí, que a torcida do Flamengo fez pro seu grande técnico aí, o Domenech. Hoje, no dia, a gente tá gravando isso na terça-feira, aliás, na segunda-feira, para você que não sabe, foi anunciada a saída do Domenech Torrent. Por quê? Porque o Flamengo tomou uma saraivada, tomou 4-0 do Atlético Mineiro. Foi um jogo muito interessante, porque era um jogo que estava todo mundo esperando, um jogo que tem ali, dos dois estrangeiros, o Torrent e o Atlético Mineiro do Jorge Sampaoli, que não estava no banco, quem estava treinando era o irmão dele lá, o cara do, sei lá, Jorge alguma coisa, não é irmão dele, mas é que parece ele, e é careca também, vamos chamar ele aí de irmão do Sampaoli. Tava treinando o time, né, e foi um passeio, foi um jogo assim muito... teve a superioridade clara do Atlético Mineiro. O Flamengo ainda criou chances, o Flamengo não foi completamente apático, não foi tão passivo assim, criou chances, mas não fez gol, né? Então não adiantou nada. E aí o Atlético Mineiro não tomou conhecimento, passou o carro aí, mais um jogo horrível do Gustavo Henrique, que eu acho que o primeiro gol ali foi completamente falha dele. Cara, o Gustavo Henrique não correu direito, tomou uma bola assim pro Eduardo Sacha ainda, sabe? Que não é um... Todo respeito ao Sacha, mas assim, tipo, ele não podia ter perdido aquela corrida ali pro Sacha. Era um negócio... Enfim. Tomou então aqui os 4 gols do Zaracho, do Keno e 2 do Sacha, né? Aliás, dois do Sacha não, um do Sacha, né? E o outro foi o Gustavo Henrique, gol contra, né? Então aí não tem, só um gol acreditado pro Sacha. Escalação do Atlético Mineiro rapidinho: Everson, Guga, Hever, Igor Rabelo, Júnior Alonso, Guilherme Arana, o Alan Franco, Severino, Keno, Eduardo Sacha. Depois entrou mais uma penca de gente aí que agora pode mudar 200 mil, aí depois vocês vejam aí na ficha técnica. Aí o Flamengo foi com Hugo Souza, Gustavo Henrique, Natan, Felipe Luiz, William Arão, Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro, Pedro e Gabigol. O Gabigol entrou, perdão. E depois entrou o Gabigol entrou, Bruno Henrique estava jogando. Aí, produção, corrigiu. Do senhor Domenech Torrent. Então foi um jogo assim que o Atlético passou o carro, teve gol do Keno, o gol do Keno foi um golaço. Teve gol por baixo das pernas do Neneca. Então, cara, a gente já estava aqui faz tempo avisando que a zaga do Flamengo, o sistema defensivo do Flamengo, ele tem problemas. Essa é uma característica forte dos times guardiolistas, né? O ataque é beleza, a zaga é uma grande uma porcaria. E nós já estávamos avisando aqui do sistema frágil, né, do time do Flamengo, que toma muitos gols, né? E, poxa, tomou 5 do Del Valle, tomou 4 do São Paulo, tomou 3 do Goianiense, agora toma 4 do Atlético, então o Flamengo resolveu demitir o Domenech Torrent, e o principal nome agora é Rogério Ceni, né? Então tem negociações aí, tem uma treta que eu posso trazer depois uma informação aqui e ali, do minha fonte da Inglaterra, que trouxe essa informação, mas eu quero ouvir a opinião de Paulo Joab, né? Hoje só tá o Pipo aqui comigo, né? Que infelizmente o Gustavo se perdeu com o sujo, aliás... Né, até esqueci de fazer isso, me desculpem, ouvintes, mas
Vocês gostaram da nossa entrevista com o Bruno Cardoso, ex-goleiro do Palmeiras? Deixem aí nos comentários o feedback, para nós foi muito legal. Nós ainda estamos separando os cortezinhos simples, né, que vão sair aqui nesse canal. Mas assistam a entrevista inteira lá, puxa, foi muito legal. 2 horas de conversa com o Bruno. Ele falou muita coisa legal, muita coisa não só de futebol, tá? Ele falou episódios da vida dele lá nos Estados Unidos, tipo, coisa muito séria mesmo, coisa interessante de você saber. E falou de futebol, né? O importante aqui é futebol. Inclusive teve um ouvinte aí que pediu pra gente parar de imitar o Luxemburgo. Cara, não dá pra gente parar de imitar o Luxemburgo porque é um negócio mais forte que nós. Então eu quero ouvir agora a opinião do Paulo Joabne sobre o jogo do Flamengo e sobre a eliminação de Domenech Torrent. Ô Pipo, a gente avisou, né, cara? Falta de vida. Você viu? Comecei com também peguei. Péricles Maçons. O Pipo chegou, aumentem seus volumes, porque eu sou um fudido e não tenho um microfone foda que nem o do Renan Cassem. Não, hoje tá tudo certo, tá tudo certo. Tá bom? Ótimo. Tem algumas paradas pra gente conversar, né? A gente separou esse tema hoje pra falar especificamente dos treinadores do primeiro colocado do Campeonato Brasileiro, do segundo colocado do Campeonato Brasileiro, que saíram por motivos diferentes, mas não menos importantes, vamos falar de futebol. A gente não é falta de aviso, a gente falou há bastante tempo que esse estilo de jogo ele demanda muito tempo e é um estilo de jogo muito arriscado. Tanto o estilo do Domenech Torrent, quanto também o do próprio Jorge Sampaoli, que, para quem esqueceu, ele vem de um 3-0 do Palmeiras, que espelha um jogo reativo semelhante ao que ele mesmo gosta de implementar. O próprio Jorge Sampaoli foi com a defesa mais bem posta, com três zagueiros ali, e trabalhou mais o contra-ataque. Mas falando um pouco aí, não que eu queira defender a inocência do Domenech, que eu acho que é uma parada mesmo de que ele vai amadurecer como treinador, e eu acho que o Flamengo foi até um pouco too much ali para ele, sabe? De repente, uma oportunidade que nem essa que o Kudê tá tendo, de ir pro Celta de Vigo, pegar um time de menor expressão, que se ele conseguir colocar o time ali no meio da tabela já é um feito enorme. Eu acho que pro Domenech seria algo mais lúcido, mais justo, e que se enquadraria mais dentro do que ele pode ofertar agora na carreira dele, né? Mas assim, tem uma parada muito interessante, 2 pontos aí que eu vou falar, tá? Primeiro é de calendário versus implementação de estilo, tá? E a outra coisa seria sobre peças de reposição em relação às peças que o Flamengo perdeu diretamente. O Flamengo, em tese, e isso a gente vai poder dizer melhor no final da temporada, o Flamengo se reforçou apenas repondo peças que ele perdeu. O Flamengo perdeu o Rafinha, trouxe o Isla, o Flamengo já precisava de um lateral direito, então, em tese, o Isla seria banco do Rafinha, no meu entendimento de futebol. O Pablo Mari foi pro Arsenal, eles trouxeram o rapaz do Santos lá, que é horroroso, cara, com todo respeito ao Gustavo Henrique, ele é um bom jogador, ele não é ruim, mas no Flamengo ele tá se foi um perdendo. bom negócio, ele veio de graça. Isso. Eu não sei se você lembra, Cassem, de um jogador que chama Leandro Almeida, zagueiro, era do Coritiba. Ele era titular, capitão do Coritiba, jogava bem no Coritiba e foi pro Palmeiras. No Palmeiras, cara, ele acabou com a carreira dele. E eu temo muito, temo de verdade, porque ali tem um profissional, por trás tem uma família e tal. Sim. E o Gustavo Henrique esteja indo na mesma seara aí, né, nessa mesma parada de perder a carreira num time de muita expressão, onde ele está tendo erros consecutivos. E essa saída do Pablo Mari para a chegada do Gustavo Henrique ainda terminou de fuder mais ainda quando o Rodrigo Caio se lesionou e vem se lesionando. E também teve Covid, e enfim, o ano é muito atípico. E acabou que o Flamengo teve que optar por um zagueiro da base, que é o Natan, que é muito bom jogador, mas precisa de tempo, cara. Como todo jogador da base, é normal, ele vai oscilar, assim como o próprio Hugo, goleiro, que estava vindo numa sequência boa, e teve 2 lances questionáveis ali, que a torcida tá um pouco incomodada com aquele gol por baixo das pernas, mas que é um lance muito rápido também, que é difícil de defender. E outro lance de gol também, que a torcida entende que ele poderia ter
pega os lances. E aí você tem também o próprio Diego Alves. Não tá, então a zaga do Flamengo está completamente descaracterizada. Você tinha Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio e Pablo Mari e Felipe Luiz. E dessas 4 peças, hoje você só tem uma. Tudo bem que uma delas, que é o Diego Alves, foi por opção técnica do treinador. Isso a gente não pode discutir. Mas a dupla de zaga e o lateral direito, que era uma das armas importantíssimas, tanto ofensivo quanto defensivo, do Domenech, do Flamengo, na verdade, o Flamengo perdeu. Então, isso também tem que ser pontuado, né? Não que eu esteja defendendo a inocência do Domenech Torrent, mas quando você fala de uma era Jorge Jesus, onde você tinha esses 4, 5 jogadores, todos em alto nível, funcionando num ano que não era de pandemia, que não teve parada, que isso com certeza abala psicologicamente o jogador, que fica com medo de contrair coronavírus, etc., é um outro cenário completamente diferente. E o outro ponto que eu queria falar é sobre calendário versus implementação de estilo. O que seria isso? Aí que é onde eu enxergo que o principal culpado em relação a isso seria a diretoria do Flamengo. A diretoria do Flamengo, ela foi lá, fez entrevista, falou com 3, 4 caras, entendeu qual era o estilo principal e trouxe o Domenech. O Domenech tem um estilo que é da escola guardiolística, que fala que tem 4 pontos pós-jogo, tá? O Flamengo jogou, perdeu de 3-0 do Atlético Goianiense. No dia seguinte, ele faz um treino, entre aspas, de recuperação do jogador. Tanto de fisiologia, quanto de físico, né? Quanto de psicológico. No segundo dia, ele faz estimulação. No terceiro dia, ele faz otimização. E no quarto dia, a ativação. Só que com esse calendário onde se joga 3 em 3 dias ou em 2 dias, é impossível ele colocar em prática esse estilo dele. Desses 4 pontos, que agora me foge a memória, é o nome dessa teoria, que não é vanguarda, tá? É um estilo desenvolvido desde a época do Cruyff no Barcelona, então não é de agora, de anos 80 e 90, que é a recuperação no primeiro dia pós-jogo, a estimulação no dia seguinte, a otimização do jogador e a ativação para deixar ele pronto para o jogo. Então são esses 4 pontos que o Domenech entendia que ele tinha que habilitar no Flamengo, e ele não consegue, por conta do calendário. Então, assim, é bem complicado de ele colocar esse estilo. Só que, teoricamente, a diretoria e a presidência do Flamengo não sabiam disso. Então, se o cara traz um estilo com ele vem com a característica dessa, de habilitar esse tipo de estilo de treino, para preparar os jogadores para um jogo, e a diretoria não sabe, acaba sendo pega de surpresa. Então o cara diz, olha, é o seguinte, com esse calendário não vai dar para eu colocar meu estilo. O que vocês pretendem aqui? Vocês querem deixar eu trabalhar ou vocês acham que não vai dar? Então eu acho que isso que foi o principal ponto de impasse entre o Domenech e a diretoria do Flamengo ali. E obviamente a torcida não entende disso, e nem precisa entender, a torcida quer ver o resultado mesmo, a hora do jogo, etc. Então esses 2 pontos eu acho que descaracterizaram demais o Flamengo. Você já via num pós-pandemia, ainda com o Jorge Jesus, um Flamengo com mais dificuldade de jogar, porque o estilo do Jorge Jesus, ele indicava tudo que o jogador tinha que fazer, tudo, posicionamento, passe, a movimentação, tudo, ele dava a orientação que o jogador precisava fazer, principalmente um jogador que nem o Bruno Henrique, que ele tem 2 pernas, o cérebro é terceirizado. Então, o que é que acontece? O próprio Domenech, ele tem um estilo guardiolista, então no último terço do campo, ele dá liberdade para os caras terem criatividade. E aí é um outro ponto onde o Flamengo teve dificuldade. É um jogador criativo, se destaca. Quem? O Pedro. É um jogador que não tem tanta criatividade, sente dificuldade, que é quem? Michael, Pedro Rocha, Bruno Henrique. Então, esses pontos aí acabam que chocaram demais na filosofia do Domenech com o que o Flamengo tinha para oferecer, entendeu? E os jogadores sentiram isso. Então, acho que esses pontos aí chocaram demais e acabaram, desculpa me alongar, mas acabaram, cara, chocando muito com a filosofia. Foram muito de encontro, né? Não foram ao encontro, foram de encontro com as filosofias entre Flamengo e Domenech. Esse ponto aí eu acho que foram os que
cruciais, assim, para a derrocada do Domenech, entendeu? Quanto aos zagueiros que você falou no começo, o Flamengo perde o Pablo Mari para o Arsenal, perde não, né? Vende. E aí ele contrata 2 zagueiros, ele contrata o Gustavo Henrique e contrata o Léo Pereira do Atlético Paranaense. Ambos que nos seus clubes eram excelentes. Excelentes, 2 zagueiros assim muito bons. Chegaram no Flamengo e não deram certo. Inclusive, quando tinha Jorge Jesus ainda. Então normal, nem o próprio Jorge Jesus ia conseguir repetir uma temporada igual foi a de 2019. Ele até poderia, mas seria muito difícil. Só que aí você tocou num ponto muito importante. O problema Claro, o Domenech Torrent tem seus defeitos e tudo mais, mas quem contrata quem contrata é a diretoria, quem contrata é o presidente, quem contrata é o diretor. E eles foram até... E é bom ressaltar isso. O Domenech Torrent era o 3ª ou 4ª opção do Flamengo. O Domenech Torrent nunca foi técnico de um time grande. Ele sempre foi auxiliar. É muito diferente você ser um técnico, você ter o grupo, você comandar todo o seu time, todo o seu grupo e chefiar todo ele, e você ser um auxiliar que ajuda a dar um treino, que ajuda a dar uma instrução, etc, etc. Então assim, ele tinha sido treinador no Nova York, né? E já pegou o Flamengo. Então fez assim, ó, pau. Pegou o Flamengo num tapa, assim, ó. Na verdade ele saiu do Nova York, aí ele vai lá pro time maiorzinho dos Estados Unidos, ou até na Catalunha, sei lá, não, ele chegou e pegou o Flamengo, que atualmente era o time de maior expressão no Brasil. Então, assim, teve dentro da diretoria aí. Mas aí agora a minha corneta vira pro senhor Domenech Torrent. Porque, assim, eu não sei dar treino, não sou treinador, não sou nada. Mas pela nossa corneta aqui, que nunca falha, cara, eu acho o Domenech Torrent, na sua carreira bem precoce, né? Bem curta, que ele tem agora, e não é birra com ideia de jogo, nada, eu acho o Domenech Torrent um técnico que precisa rever o que ele faz, o que ele trabalha aí, cara, porque senão ele não vai ter jeito, cara. Ele pega um time do Jorge Jesus, que ok, não vinha tão, como eu disse, não vai existir outra coisa igual a de 2019, se você juntar os mesmos caras, é igual o Barcelona de Guardiola, cara. O Massimiliano Allegri falou isso uma vez na entrevista. Cara, não adianta você querer fazer a mesma coisa que você fez na temporada que você não consegue fazer, cara. Não adianta. Então, assim, não adianta você querer fazer o Flamengo de 2019 voltar a jogar, porque já passou um ano, os caras tão velhos, porque vai ter problema de lesão, então não adianta. Né? Esquece isso. Existe bom trabalho, pode fazer um bom trabalho. E o time do Jorge Jesus tinha dificuldades, mas ainda assim era um bom time. E aí o Domenech Torrent vem para o Brasil, eu não sei que conhecimento ele tinha de realidade do futebol brasileiro, de calendário, de etc, de convocação para a seleção, de data FIFA, de etc, etc. E ele quer mudar o time inteiro, cara. Ele muda tudo. O Flamengo era um time que pressionava em cima, ok, até isso aí é uma ideia que o Domenech tem um pouco disso, só que assim, o Flamengo era um time que ocupava os corredores com os laterais. O Flamengo era um time que tinha a distribuição do meio campo por dentro, era um time que ocupava a entrelinha, então você tinha um Everton Ribeiro e um Arrascaeta trabalhando por dentro, dando corredor pro Felipe, ou até pelo Bruno Henrique cair um pouco pela ponta, e aí você tinha o Rafinha no corredor que passava a milhão, toda hora passando no corredor. Então assim, e aí o Domenech Torrent vem com coisa de pôr o Bruno Henrique esticado lá na ponta e só pregado lá na ponta, e aí ele tentou colocar o Everton Ribeiro, não deu certo, ele viu que não deu certo, tentou mudar, aí até andou um pouquinho. Então assim, cara, ele quis mudar o time inteiro, ele quis mudar aquela velha história, o carro tá andando, o cara queria trocar o pneu do carro andando, não dá. Então assim, eu acho que ele tem culpa, inclusive eu li um artigo, não lembro agora o artigo, mas eu posso deixar aqui, eu acho que saiu até no Globo Esporte isso, que vai muito de encontro que você falou isso, Pipo, dele não falar para os jogadores o que tem que fazer, só que num ponto muito anterior, tipo assim, ele olhava para os jogadores e falava assim, numa determinada parte do jogo, vocês vão mudar para um 3-4-3. Só que ele não falava como que era esse 3-4-3, ele não falava como o time ia se comportar com o 3-4-3. Então assim, cara, eu acho que o Domenech Torrent, ele pode vir ser um treinador muito bom, claro, a gente deseja... Eu acho que é esse o ponto, rapidinho, Cassinho, eu acho que é esse o ponto da questão do amadurecimento, de ele ter uma ideia formatada, mas dele ter a sensibilidade que aquele grupo pode entender aquela ideia. Uma coisa é o Guardiola trabalhar com o Ibrahimovic, com o Henry, com o Messi, com Xavi, Iniesta, que são jogadores inteligentíssimos. E outra coisa é você trabalhar com o Michael, com o Bruno Henrique, com o Gabriel Barbosa, não chamar nem de Gabigol, que tá parado, o Gabriel, que assim, não são jogadores, teoricamente, que têm tanta inteligência, que são... É diferente você ter um Arrascaeta, olha como isso é fantástico isso.
O Arrascaeta e o Diego Ribas cresceram muito de produção com o Domenech. Sim. Qual o motivo disso? Deles terem liberdade para pensar. E não que o Arrascaeta fosse ruim com o Jorge. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tô falando de crescer de produção de jogo jogado. Não de período, mas de jogo jogado, jogo a jogo. Você vê um crescimento de produção em jogadores que são mais inteligentes, têm mais liberdade para pensar e de exercer, de executar o que o treinador dá a liberdade para fazer, né? E aí, então, é essa questão, cara. O Domenech pode vir ser um grande treinador, a gente torce pra isso, torce pro sucesso profissional dele, certo? A gente vai falar que vai torcer pro cara se dar mal? Claro que não. A gente torce pro cara se dar bem, torce pro cara conseguir, mas assim, atualmente, cara, o Flamengo era muito areia pro caminhãozinho dele, essa é a realidade, cara. O Flamengo foi uma coisa assim, surreal, eu acho que ele deve... até falaram alguma coisa de Atlanta United lá, mas isso é especulação da torcida, então... eu acho que desempregado ele não fica, então ele vai acabar voltando a trabalhar em algum lugar. E aí, mais pra frente, com o amadurecimento dele, até colhendo, né, vendo os erros que ele cometeu, ele vai amadurecer e vai evoluir, que seja, né? E uma quentinha aqui, o Benjamin Bach cravou que o Rogério Ceni cravou que o Rogério Ceni é o novo treinador do Flamengo. Então, só que eu vi isso aí. Só que ele disse também que o Flamengo... ele disse assim, é 99% de chance... Não, foi agora, acabou de cravar no Jogo Sagrado. Agora no Jogo Sagrado. Eu vi alguma coisa no Fox Sports Rádio, no Fox Sports Rádio ele falou assim, o Rogério Ceni é 99% de ser técnico do Flamengo. Se ele quiser ser técnico do Flamengo, é 99% de chance. Mas é claro, pô, se ele quiser ser técnico do Flamengo, é 100%, caralho, se ele quiser ser. Então, mas agora a gente vai falar dos nomes, né, que agora pintou essa do Rogério Ceni, né, que aparentemente é o plano principal aí do Flamengo. Cara, eu acho, cara, o Rogério Ceni é um sujeito muito inteligente. Ele é muito inteligente. Ele é um cara que, tipo, desde quando ele era jogador, ele é inteligente. Ele não é bunda mole, tá? Ele é um cara que vai chegar, ele vai querer ganhar, ele é um cara, assim, determinado, que vai querer vencer. Mas eu não sei, né? Eu acho que é uma aposta do Flamengo. Algumas conversas aí que ele estaria acordado com Casares, né? Não com o meio-campista do Corinthians, o candidato a presidente do São Paulo, que se ele vencer a eleição, ele seria o técnico do São Paulo. Tipo assim, então é um acordo meio entre os dois, né? Então, e é um time muito, muito grande, porque, tipo, de repente, se o Diniz encaminha um Campeonato Brasileiro, você acha que ele vai tirar o cara? E aí, não vão, claro que não. Não vão, porque o São Paulo precisa de um título. Se for torneio de futebol de botão, tá ótimo, cara. Tá ótimo, exato. Então, se o Diniz vencer, ele fica lá, cara. Se ele vencer, ele fica lá. E mais ainda, se o Diniz pega um título inédito, que é a Copa do Brasil. Nossa, aí que é estátua pro Diniz, cara. Pois é. Então, assim, tem variáveis aí que se o Flamengo... Eu acho que pro Flamengo é o nome mais lógico pra agora, assim, pra curto prazo. Se o Rogério não é de topar trabalho no meio do caminho, mas já fez isso com o próprio Cruzeiro e se fizer agora o Flamengo vai fazer também. E assim, eu acho que é o nome mais lógico para agora, entendeu? Eu acho que é o nome mais lógico, é o nome mais hypado no Brasil. E é isso. Vai dele querer, né? Mas acho que quer, porque é o melhor elenco do Brasil, você tem a opção de... Você não vai ter a opção de mudar muito o time, né? Porque não tem tempo, mas... Eu acho que ele seria muito pipoqueiro se ele não topasse o Flamengo, pra falar a verdade. Eu também tendo a concordar, cara. Só que assim, é difícil de mudar o time, mas quando você tem bons jogadores, o processo fica mais fácil, né? Tipo assim, mesmo que eles não compreendam, mesmo que eles não entendam a ideia de jogo, mas pelo menos a execução acaba sendo mais fácil, porque você tem cara muito bom ali, então... Acho que o Rogério é uma boa opção, cara. Só fazer um paralelo rapidinho aqui em relação ao Domenech, ainda até o Domenech. Lembrei agora isso, né? Vamos fazer um comparativo, Pipo, uma atividade aqui de reflexão, cara. O Domenech chega logo depois do Jorge Jesus, ele tem um tempinho pra mudar o time, né? Mas ele muda lá, tenta mudar. Ok, e ele aparentemente não tinha noção de onde ele estava se enfiando, né? Porque o calendário brasileiro e tudo. Vamos traçar um nome atual agora? Abel Ferreira. O Abel Ferreira chegou no Palmeiras já sabendo que ele não ia poder mudar o time, já sabendo que o calendário é louco, já sabendo que
Cara, não Mas vai... eu acho que isso não é uma pré-definição do treinador nem da diretoria. Eu acho que vai da conduta de cada pessoa. Exato. Às vezes tem muito treinador que é vaidoso a ponto de dizer, cara, eu quero ver meu dedo nesse time aí. Exato. Eu vou tirar aqui o Gustavo Scarpa, vou colocar ele na lateral esquerda, vou colocar o Vinha de ponta. Sabe? É diferente, cara, porque dependendo do treinador, ele tem vaidade pra chegar e descaracterizar um time. De mexer, não, eu acho que é essa a maneira que vai funcionar. E essa é a minha ideologia. Eu quero que funcione assim. Eu acho que também tem um pouco disso no Brasil. Acho que por isso que a rotatividade também é muito alta. Porque o treinador brasileiro, ele sente na obrigação de fazer um resultado muito rápido e acaba descaracterizando algumas coisas que ele sabe que já funcionam, né? Tem isso também. Mas assim, o Abel se deu ao trabalho de procurar, de pesquisar, de ter noção disso, né? O Domenech podia ter feito o mesmo, né? Podia ter feito mesmo. Podia ter chegado e falar assim, o trabalho do Jesus é bom, vou tentar manter o que tá funcionando. Porque, cara, se o cara é treinador, ele vai saber fazer o que o Jesus tava fazendo. Não era difícil, ele não ia conseguir fazer igual, mas parecido ele ia conseguir fazer, cara. Uma coisa que me chamou muita atenção foi cara, você tá no primeiro dia de uma nova empresa, no seu novo emprego, você vai conhecer as outras áreas, os outros setores, você vai aprender o nome de todo. Você decora o nome de todo mundo no primeiro dia? Não, nunca. No máximo o nome do seu chefe. Ou do exato. cara que vai ficar do seu lado, que vai ficar te ensinando as coisas. O Abel, ele chegou já decorando a função e o nome de todos os jogadores. Ele falou do Danilo. Ele sabia o CPF do Felipe Melo, cara. Pois é, falou do Felipe Melo, falou do... Assim, conhecer o Felipe Melo não é difícil. Um cara que tem na carreira... Jogou muitos anos na Itália, é ídolo no Galatasaray, não é difícil decorar um cara deles. Agora, ele chegar e saber o que o Patrick de Paula faz, que o Danilo faz, primeiro volante, joga de meia, Gabriel Menino, saber o Vinha, que é top. É top, o torcedor do Palmeirense tá num relacionamento sério com o Abel Ferreira, né? Mas vamos falando em Abel, ô Paulo. Falando em Abel, o time internacional... esse final de semana, acabou empatando em casa com o Coritiba, cara. E assim, eu quero falar uma coisa aqui antes de falar do resultado do jogo, tá? Eu quero falar sobre a expulsão do menino, lateral direito ali do Heitor, do Internacional. Cara, pra mim isso foi bizarro. A expulsão dele foi bizarra, tá? Pra quem não sabe, ele foi disputar uma bola... Ele foi disputar a bola com o cara deu um carrinho, na hora que ele pulou, ele caiu em cima do cara. Só que, tipo assim, você vê no lance, você vê que ele, na hora que ele vê que ele vai cair no cara, ele até puxa o pé, pra não tentar cair em cima do cara, mas ele cai em cima da perna do cara. Sabe o que aconteceria se ele levantasse as pernas e caísse de bunda na perna do cara? Quebrar o fêmur do cara. Exato. O fêmur do cara no meio. Porque ele via jogar o peso do corpo dele, não do pé. Em cima do cara, exato. Ele apoiou na perna do cara e caiu de frente. Se ele cai em cima do corpo do cara, ia acontecer o que aconteceu com a perna do Felipe Melo esse final de semana. Ia virar o Curupira, cara. Exato. Mas assim, cara, aí o árbitro do campo não deu nada, né? Ele chamou o VAR, foi lá e expulsou, cara. Pra mim é ridículo, cara. Eu acho que assim, se quiser dar um amarelo porque foi sem querer, mas machucou, tá ligado? Acho que nem assim, acho que nem amarelo daria, cara. Porque, tipo, não teve intenção, cara. Tipo, ele pulou ainda pra não pegar o cara, tá ligado? Então, assim, pra ele não se esborrachar o cara no chão, então, tipo... Vou resolver isso, porra. Deixar. Vai resolver isso, porra. Vou resolver. Nós vamos na CBF e nós vamos resolver, meu. Se pra fazer isso aí. Nós vamos resolver, nós vamos lá pra resolver. Agora, infelizmente, nós não podemos resolver, meu. Porque isso aí tá além da minha capacidade, entendeu? Isso aí é coisa do Gaciba, isso aí é... Enfim, falando do Internacional, então, empatou 2x2 com o Curitiba. O Internacional foi com o Marcelo Lomba, Heitor, Zé Gabriel, Vitor Cuesta, Moisés Lindoso, Marcos Guilherme, Edenilson, Patrick... Yuri Alberto e Abel Hernandes. Yuri Alberto que fez um gol, o Nonato fez o outro. O Curitiba foi com o Wilson, que faz 532 anos que joga no Curitiba. Jonathan Rodolfo. Esse Rodolfo Filemão é aquele Rodolfo? Fica aí a dúvida. Não. Aí tem o Sabino. Aquele Rodolfo, ele tá jogando, se eu não me engano, no América Mineiro ou é no Náutico, um dos dois. Mas então tá acho ótimo. que é no América, não tenho certeza. Sabino fez o gol, né? O zagueiro ali. Depois Matheus. Hugo Moura, Matheus Salles, Giovanni Augusto, que fez o outro gol, Robson, Ricardo Oliveira, o Pastor, e Neilton, o novo Neymar. Técnico aí do Inter é o Kudê, né? No jogo, pelo menos, foi o Kudê. E aí o técnico do Curitiba é o Rodrigo Santana, aquele que foi técnico do Atlético Mineiro, né? Foi um curto período de tempo ali. Uma coisa sobre esse jogo,
mais uma vez, a zaga do Internacional completamente... Uma coisa nesse jogo, antes de mais nada, uma coisa nesse jogo, um time que tem o Neilton de camisa 10, meu amigo, ele merece tudo de ruim no mundo, que até dia desses tinham passado no elenco. Então, assim, eu acho que tem que correr da Série B. Exato, e não é agora nem dá pro torcedor do Atlético Paranaense tirar sarro, que tá perto na tabela também, né? Perdeu todo o time, então em Curitiba o negócio tá feio, cara. É capaz dos caras do Paraná Clube tá tirando sarro dos dois. Uma coisa desse jogo, cara, mais uma vez a zaga do Inter completamente zureta, tomou um gol ridículo, cara, foi um gol ridículo que tomaram do Giovanni Augusto, cara, foi um 1-2 simples, sabe? Aquele 1-2 que você faz na pelada, que você fala, dá pra mim de volta, aí você recebe e bate pro gol, foi esse o gol que o Inter tomou, tá? Do Giovanni Augusto, tá? O do Sabino foi um gol de escanteio do primeiro pau, foi bola parada, foi um gol ridículo também, mas o do Giovanni Augusto foi muito mais. E o gol do Curitiba que sofreu também foi ridículo, porque o Yuri Alberto subiu sozinho na área, tipo, conseguiu subir muito. O Yuri Alberto, inclusive, que agora tá dando certo no Inter, né? No Santos ele não teve tanta sequência, tanto sucesso, no Inter agora parece que tá engrenando, né? Na vaga do Guerreiro. Tava bem, lesionou, voltou e voltou bem. E voltou bem. Talvez Porto Alegre seja a casa de Yuri Alberto, cara. E aí o Nonato fez um gol, fez o gol também, né? O Nonato fez um gol aí, um gol normal, pô, né? Já que a gente tá no normal agora do nosso Abel, do Abelão, foi normal. Então, o que a gente quer falar aqui, de verdade, não é só do jogo, mas é porque o Eduardo Cudê aceitou uma proposta do Celta de Vigo, da Espanha, né? Então ele vai deixar o Internacional. A última vez que um técnico deixou o líder do Campeonato Brasileiro foi o Mano Menezes. Eu deixei o Corinthians em 2010, né? Pra assumir a seleção. Foi o Mano Menezes em 2010 que deixou o Corinthians líder do campeonato pra assumir a seleção brasileira. Mas aí era a seleção brasileira, né, cara? Bem menos idiota. Está indo assumir uma seleção. Um projeto bem maior que a seleção brasileira, cara. A seleção brasileira. Celta de Vigo. A intenção quem sabe um dia se tornar catalão, cidadão catalão e ir pro Barcelona, será? O Cudê? Não sei, cara. Você não tem que ver a aceitação lá do pessoal da Catalunha com os emos, né? Ele é um estilo mais alternativo, né, o Cudê. Tem que ver como é que é esse Barcelona. Mas talvez porque não. Qualquer um quer treinar o Barcelona, né? Mas eu quero fazer uma pergunta pra aquela galera que fala. Pra aquela galera que fala assim que argentino não, os caras lá honram os compromissos. Entendeu? Que os caras lá ficam até o final do contrato, que não sei o que lá. Assim, os caras desconhecem um tal Jorge Sampaoli, não desconhecem? Então, mas assim, eu não vejo problema disso, não vejo problema. Tipo assim, eu acho sacanagem quando o cara faz sacanagem pra sair do clube, sabe? Tipo, igual um aí que você falou. Tipo o Jorge Sampaoli. Agora, o Cudê não, né? Ele se acertou e tal. Os caras lá, vai sair. Então tá de boa, né? Mas assim, uma decisão meio burra, né? Vamos falar a verdade, cara. Uma decisão meio burra. O Celta de Vigo tem um time, mais ou menos, tá na zona de rebaixamento, se eu não tô enganado, do Campeonato Espanhol. Então ele vai lá pra tentar ressuscitar o Celta de Vigo. Ele que jogou no Celta de Vigo em 2002, o Eduardo Cudê. Mas acho que nada justifica, cara, você deixar o Internacional, o líder do Campeonato Brasileiro, e agora pro Celta de Vigo. Não sei, o que você acha, Pipo? Você acha que é pra alavancar a carreira do cara? Vou pra lá, depois vou pro outro. Não acho que seja para alavancar a carreira dele. E também acho que se ele fosse um pouco mais paciente, ele teria uma oportunidade melhor mais na frente. De repente, se ele fosse campeão brasileiro pelo Internacional, que já não é campeão há quase, 50 anos, não sei como. É por aí mesmo, não, é por aí mesmo. Que eles foram campeões brasileiros, ele teria uma oportunidade melhor ainda do que ir para um time candidato à segunda divisão na Europa. De repente uma seleção da América do Sul, ou de repente um time mais hypado. O próprio Flamengo. Outro polo. Porque, tipo, você ir para a Espanha é bem difícil, você não vai pro Atlético de Madrid, onde tem o treinador mais caro do mundo. Você não vai pro Barcelona, porque eu acho que tem uma regra no Estatuto do Barcelona que só pode treinador se ele for espanhol, seja nascido na Espanha ou na Catalunha. E no Real Madrid não tem essa regra, mas lá você tem o Zidane, que é ídolo, que já provou tudo, já ganhou tudo que não podia e do que podia no próprio Real Madrid. Então ele não iria. Mas se ele fosse de repente para uma Inglaterra, onde lá tem 10 opções de time, 15 opções de times bons que disputam ali
meio da tabela para cima, e que todo ano um grande faz vergonha, fica entre os 8, 10, fica em oitavo, em décimo, e um pequeno, médio pode pegar uma vaga melhor ali para a Europa League, de repente, ou de repente ele ir para um Benfica da vida, que daqui a pouco tá demitido. Vai dar um pé na bunda do peruca lá. Daqui a pouco vai estar demitido. E aí, ó, você que não conhece, o Jorge Jesus sempre foi isso aí. Pra quem tá conhecendo o Jorge Jesus agora... Não, sacanagem, pô. Sacanagem. Mas por que o Flamengo não espera um tantinho, cara? Mas o cenário que está se formando lá em Portugal é esse, tá? Independente de tudo, o cenário que está se formando é uma possível demissão de Jorge Jesus. Mas lá em Portugal tem times mais hypados também, melhores que o próprio Celta de Vigo. Então, na Itália até tem time melhor, cara. Na Itália, mas assim, na Itália tem, mas eu não sei se a Itália daria para ele, sabe? Às vezes o pessoal da Itália lá tem muito... Não só pelo estilo de jogo, mas também pelo perfil do treinador e pelo status que ele tá hoje. Porque na Itália, geralmente, vai mais treinador cascudo, né? Vai mais cara de mais experiência e tal. Eles tendem a levar a gente mais... Você é que é o especialista aqui em campeonato tá certo, italiano. Tem que ser assim mesmo, eu acho que quem se encaixaria mais seria o Felipão lá na Itália. Que sonho, hein? Que sonho, hein? Filipão e Antônio Conte na mesma liga, cara. Imagina um jogo entre um time do Conte e um time do Filipão, cara. Poxa, os caras iam quebrar a bola de um lado pro outro o jogo inteiro, cara. Ia ser lindo. O Rosto assinando o pay-per-view do campeonato italiano. Não, pois eu acho que o principal ponto é esse. Se ele tivesse um pouco mais de paciência e tentasse buscar esse campeonato, que tá super possível, eu acho que assim, dos 3 primeiros colocados, dentro do cenário que tá se formando, eu antes achava que era o Flamengo, mas agora eu acho que o Internacional tem chance. Mas com essa quebra aí, cara, ficou muito aberto. Muito aberto. Você tem uns 6, 7 times ali, tirando o Fluminense, você tem uns 6, 7 times que teriam condições de brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. Assim, falando do Fluminense rapidinho, é só por conta mesmo de condições de elenco, né? Querendo ou não, um ou outro, um cara vai machucar, outro vai contrair Se machucar, eles estão fodidos, cara, porque aí quem que vai jogar, cara? Sai o Dodge, por exemplo. É difícil. Não, mas parabéns ao Odair aí, que era técnico internacional, inclusive. Exatamente. Tem um link aí, né? A opção, né, que o pessoal tá falando agora, inclusive tá até uma notícia importante e tal, que o preferido aí da diretoria do Internacional é o Abelão, né? O Abel Braga. Isso já saiu até no Globo Esporte, então, tipo assim, uma notícia que o Internacional vai apostar no Abelão pra essa coisa do tiro mais curto, né? Pra tentar dar continuidade na temporada. Só que, cara... já tá dando certo, né? Os portais estão dando como certo. Só que assim, cara, não é um tiro tão curto, né? Não é um tiro tão curto, porque o Internacional tem chance de título. E aí vai até fevereiro, né? Até janeiro, sei lá quanto que é o Campeonato Brasileiro. Só que eles estão apostando ainda na identificação do Abel com o Inter, né? Porque o Abel tem a identificação com o Internacional, foi campeão mundial lá. Pra você não sabe, você que nasceu em 2007, né? Você nasceu em 2006 e não sabia assistir televisão. O Internacional do Abel Braga bateu o Barcelona do Ronaldinho no Mundial de Clubes. E eu assisti esse jogo, cara. Busquets, Xavi, Iniesta, Ronaldinho. Tio Henry. E Eto'o? Não, era Eto'o. Era Messi, Henry e Ronaldinho. Não. Messi, Henry e Ronaldinho? Era uma coisa assim, cara. Ou Eto'o, não era Henry. Que esse Barcelona... Não, esse Barcelona era do Rijkaard, não era do Guardiola ainda. Era o Rijkaard o técnico, tinha até o... agora eu não vou lembrar também. Puta, a gente vai dever a escalação do Barcelona 2005, mas a gente viu. Tô vendo rapidinho aqui. Então. Era, Valdez. Tô indo pela foto, eu poderia ser menos idiota e ir pelos nomes, não? Foda-se. O que eu tô vendo aqui é Valdez, Messi, realmente, Pujol. Foi 2006, tá? Não foi 2005, não, errei a data aí. Iniesta, Edmilson, na frente era Messi e Eto'o. Não tinha o... 2006, esse do Abel? Foi 2006. Aqui, eu vou pegar a escalação da final, cara. Inter e Barcelona. Aí, ó, pra o ouvinte ficar bem informado, cara. Porque aqui a gente trabalha com informação, né, cara? A informação aqui é um negócio... Se a minha internet colaborar aqui, ó... Eu vou pegar a minha tá rápida aqui, que nem uma bala. Ó, aqui, ó. Posso falar ou você vai falar?
Pode falar. Vou você tá falar. acompanhando. Valdez, Zambrotta, o maior lateral da história do futebol. A história do Puyol, futebol mundial. Rafa Concordo. Marques e Van Bronckhorst. Thiago Motta, depois entrou o Xavi, Iniesta. Na verdade, era um volante improvisado de lateral esquerda, né? Ah, o Van Bronckhorst tinha que ter uma posição chamada Van Bronckhorst, né? Porque o Van Bronckhorst foi um jogador que, cara, foi um jogador... Jogadoraça. Quem viu um golaço na Copa 2010. Thiago Motta, depois entrou o Xavi, Iniesta, Deco e Juli. Ronaldinho Gaúcho e Guignolsen. E Xavi pegar banco pro Thiago Motta, né? Mas acho que é Thiago porque Motta- esse jogo era do Mundial, não sei. Eu Ah, o, já curto do Xavi, né? o Internacional foi com Klemer, Ceará, Índio, Fabiano Heller e Rubens Cardoso. Edinho, Wellington Monteiro, Alex e Fernandão. Hip. F por Fernandão, hein? Olha os 3 primeiros nomes, cara. Os 3 primeiros nomes. Klemer, Ceará, Ceará, Índio. Aí, Alexandre Pato, que foi a sensação, né? Entrou o Luiz Adriano, né? E o Yarley, né? O famoso grande Yarley que jogou no Real Madrid. Então, assim, pra você que não sabe, esse time aí bateu o Barcelona, tá? E o técnico era o Abelão. Então, assim, cara, o Inter aposta no Abelão agora, né? Pra continuar a temporada. Cara, eu vou falar aqui minha opinião muito clara, tipo, do fundo do meu coração, cara. Essa é a minha opinião aqui, cara. Eu torço muito pro que o Abelão dê certo no Internacional, cara. Torço muito pra que ele dê certo. Porque, assim... Posse, né? Porque assim, cara, o Abelão, ele é um cara super do bem, tipo, que as pessoas falam, e até gente que eu conheço fala isso, que ele é super do bem, que ele é um cara, tipo, legal, gente boa, tranquilo. E, cara, depois de tudo que ele passou, e não só aquela coisa chata com o filho dele e tal, que acabou morrendo, mas assim, o trabalho frustrado dele no Flamengo, com perseguição da torcida, perseguição, não só perseguição de corneta, mas perseguição mesmo. Existiu perseguição contra o Abel Braga. E eu falo isso aqui agora em rede nacional. O Abel Braga foi perseguido quando ele estava no comando do Flamengo. Né? Não fez um bom trabalho, é verdade, mas o que fizeram com o Abelão foi covardia, cara. Tanto da torcida quanto da imprensa, principalmente da imprensa. E depois trabalhos ruins no Vasco, no Cruzeiro. Então assim, cara, eu torço pra que dê certo, porque o cara merece ser feliz na vida, ele vai estar fazendo o que ele mais gosta na vida, que é treinar time de futebol, e numa casa que, pô, cara, vai ser lindo, cara. Eu já falo que o Beira-Rio é o estádio mais bonito do Brasil, cara. Então, que dê muito certo aí, eu torço pra que dê certo, claro. Claro, o Londrina não joga a primeira divisão, então talvez eu torça pro Internacional ser campeão brasileiro aí, já que o meu time tá disputando a Série C, né? Isso é meio triste. Mas eu torço pra que dê certo aí o Abelão no Inter. O que você acha, o Pipo? Cara, assim, eu acho que a decisão da diretoria do Inter é olhando mais pra trás do que pra frente, isso é fato. Ou se olhar pra um projeto, pra uma coisa, seria outro nome. Fatíssimo. Eu acho que é uma decisão muito mais tomada por uma sensação nostálgica do que, de fato, habilidades e skills que o Abel tem para oferecer hoje para o Internacional. Não falando que ele é ultrapassado, nada em relação a isso. Eu acho que ele já mas os conquistou trabalhos tudo dele foram que ele ruins, cara. Exato, mas os trabalhos recentes deles não têm dado frutos. E eu acho que é uma decisão semelhante ao que o Palmeiras tomou no final do ano passado, que tentou mais uma vez um treinador moderno, foi atrás do Jorge Sampaoli, e o Jorge Sampaoli não quis e foi atrás do Vanderlei Luxemburgo. Tá certo. Então, assim, são decisões assim, completamente adversas. Você perde o Kudê e você traz o Abel Braga. Então, assim, de cara você nota que não existe uma filosofia na decisão. Só Existe informação mais uma rapidinho, decisão de empatia com o nome e com um cara que já vai chegar ambientado, conhecendo todo mundo. Cara, que merda. Vou colocar o D'Alessandro titular, porra. Pô, vai ser lindo, cara. Não, só pra te informar aqui, até pra embasar o que você vai falar, se eu não tô enganado, vai ter eleição no Inter no final do ano. Aí, tipo... Então é mais pra você ver que é um cara que eles querem sustentar até o final do ano. Coloca esse step aí até o final do ano. Cara, exato. assim, se for esse raciocínio de ser um step, de ser um escudo até final do ano, eu acho muita sacanagem do presidente do Internacional. Eu acho que é um ídolo do clube. Só pra queimar o cara, né, velho? Um dos principais treinadores da história do clube, cara. Então,
Desculpa, é totalmente adverso ao que deveria fazer agora. Muito pelo contrário, era para embasar um trabalho. O próximo presidente que chegar já tivesse algo encaminhado, mas tudo bem. Uhum. Não, mas o Odair não serve pro Inter, cara? Será que teve treta com a diretoria, alguma coisa assim? O Odair volta, faz, beleza, tá ligado? Eu aposto mais no Odair do que no Abel hoje. Mas tem um ponto que ele tá empregado, né, cara? Tá empregado, o Abel tá desempregado. Tem isso, né? Não sei também a vontade dele de voltar pro Inter, quão feliz ele tá no Fluminense, mas acredito que aí o Odair conseguiria dar um título pra carreira dele. Né? Mas aqui, só especulando, né? O Odair teria que levar os Coringa dele, né, pro Internacional. Ah, o Ganso, o Dodge, né? O Nenê. Nenê da Alessandro e Ganso no mesmo time. Aí fica difícil. E o Fred, né? Que tem o... Inclusive a gente vai falar dos jogos daqui a pouco, só dar uma passada rapidinho. O Fred ontem protagonizou uma cena lamentável, né? Mas com o seu Renato Gaúcho. Oh, pô, você que é o cara então. Você que é o cara então, você que é o cara. Pô, valeu aí, Fred, você que é o cara. Mas enfim. Então o nome agora é Abel Braga, né? Já tá dando... A maioria dos veículos de imprensa dando como certo aí, então. É o Rogério Ceni. E mais uma informação aqui enquanto a gente tava falando. Opa. Globoesporte.com, tá? Perto do Flamengo, Ceni e sua comissão técnica tem voo reservado para o Rio na manhã desta terça. Ah, então vai ter Rogério então no Flamengo aí. Aí, torcendo no Flamengo, aquele abraço, hein? Já faça uma música pro Rogério aí, cara, por favor. Nossa, Rogério, vai ser difícil, hein? O Rogério tá vindo aí. Tem que ter um Metallica, porque ele é roqueiro, né? Ah, ele é roqueiro? Ah, meu, eu conheço roqueiro sério. Ele é rock and roll, meu, ele é rock and roll. O primeiro nome do Rogério Pênis para o Flamengo vai ser Gustavo Scarpa. Gustavo, roqueiro também, intelectual, gosta de livros. Gustavo Scarpa e Daverson, cara. Vai ser os dois nomes aí que o Rogério quer o Yin e o Yang no Flamengo, tá ligado? O equilíbrio entre o Gustavo Scarpa e o Daverson, assim, mais ou menos. Vai ser aí os reforços dele. Então, né? Então já discutidos os nomes, então. Abelão no Inter e Rogerão no seu Flamengo aí, no Mengão. Vamos ver, né, cara? Vamos ver se o Rogério, como o Léo diz, vamos ver se o Rogério é tudo isso, né? Torço pra que dê certo também, né? Pô, o Rogério Ceni é um cara super inteligente. Eu queria ver ele no São Paulo, pra falar a verdade, né? Acho que todo mundo queria ver ele no São Paulo, né, cara? Até que eu não torço pro São Paulo. Queria ver ele no São Paulo. Porque seria coerente, né? Verdade. Só trazendo a informação aqui que você falou, o Inter é campeão brasileiro desde 79, tá? Então, acho que seria interessante eles considerarem a ideia de serem campeão brasileiro esse ano. Mas, enfim. Então, pessoal, assunto de treinador... Mais alguma coisa, Pipo, sobre treinadores de Flamengo e Inter? Não. Vou passar aqui a tabela rapidão, então, pra gente encerrar já com o escanteio curto extra aqui, então. Nós cumprimos nossa palavra aqui, então. Jogos da 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Atlético Paranaense ganhou de 2-1 do Fortaleza do próprio Rogério, lá na Arena da Baixada. O São Paulo venceu o Goiás por 2-1 com um gol muito esquisito lá, que a bola entrou, aí depois foram vendo o VAR não viu nada e deu gol. Muito polêmica e uma atuação magnífica do Tadeu, cara. O Tadeu é um baita de um goleiro, goleiraço, o Tadeu. E acho que é o melhor jogador do Goiás aí, talvez, né? No Campeonato Brasileiro seja o Tadeu, cara. É difícil, né? Quando o goleiro é o melhor jogador. Mas enfim, o Corinthians empatou com o Atlético Goianiense fora, né? O gol do Atlético Goianiense foi na bola parada, né? E a torcida ficou meio pistola com o Luan, né? Que jogou mais uma vez, insistiu ali o Mancini com o Luan. Eu nem acho que ele tenha jogado tão mal, porque o Fagner recebeu uma bola dele ali e já cavou o pênalti. Tipo, o Fábio Santos, que é o batedor oficial de pênalti do futebol mundial, foi lá e fez o pênalti do Corinthians. Teve o Inter e Coxa, né? Que nós comentamos aqui. O Palmeiras venceu o Vasco 1-0 em São Januário, no confronto dos portugueses Sapinto e o Abelinho, né, o Abel Ferreira. O destaque do jogo aí foi o Felipe Melo, que saiu lesionado, e o Palmeiras teve que jogar com um a menos até o final do jogo, desde os 30 minutos, 35 ali, teve que jogar com um a menos, porque o Abelinho fez as 5 substituições, né, jegue. Aí o Bragantino empatou com o Santos lá em Bragança, né, no estádio na Bia Bichedi, resultado aí que tirou o Santos do G6, né, ainda mais com a vitória do Palmeiras. O Atlético Mineiro enfiou 4 no Flamengo. O Bahia venceu o Botafogo por 1-0 lá na Fonte Nova. O Fluminense perdeu pro Grêmio em casa, né, 1-0 gol do PP, com a discussão entre Fred e Renato Gaúcho ali, um batendo boca. Aí o Fred falou que o Renato Gaúcho era um bosta, aí o Renato Gaúcho levou na boa, né? Falou, não, você tá certo, Fred, você que é o cara. Então, assim,
Foi uma discussão muito interessante ali entre os dois, né? E o Ceará empatou com o Sport 0x0. Esse aí pode ser considerado o jogo bosta da rodada por ter sido um empate entre Ceará e Sport. Acho que não preciso explicar mais nada porque ele é, né? Classificação geral aqui. O líder ainda Internacional com 36. O Atlético é o vice-líder com 35. Depois seguido do Flamengo também com 35. O São Paulo tem 33, mas a gente sabe que o São Paulo tem 3 jogos a menos aí. Em relação ao Inter, né? Então aí o Fluminense é o quinto com 32. O Palmeiras é o último que fecha o G6 com 31, né? Tomou a vaga do Santos. No Z4... Um dado interessante aí, desses 6 primeiros colocados, é que dos seis primeiros, o único que tem 3 vitórias nos últimos jogos é o Palmeiras, né? Será que a gente tá tendo aí alguém que tá subindo na tabela, meus amigos? Desencana, Pipo. O Palmeiras vai perder, cara. Não adianta. O Palmeiras vai dar aquela... Mas eu vejo chance de título. Será que pega G4? Né? G4. O Abel... Não, esquece esse foco. O foco é o G4, cara. Isso aí não deu certo uma vez. Já não vai dar certo de novo. Não, não, né? Mas tem chance. Tem que apostar no Abelinho, cara. Abelismo aí, as raízes italianas comandado pelo português aí. No Z4... Botafogo é o primeiro, né, do Z4, tá em 17º com 20 pontos. O Vasco caiu pro Z4, né, tá em 18º agora, com 19 pontos. A normalidade aí é o Fluminense no G6, cara. Tirando isso, tá ok. O Atlético Paranaense é o vice-lanterna com 19 pontos e o Goiás é o lanterna com 12. Que situação do Goiás, hein? É triste, né, mas vai cair, não fazer o quê? Os dois cariocas, né? Botafogo e Vasco na zona de rebaixamento. Mas eu acho que o Bragantino vai ser rebaixado, cara. Eu já tô falando isso aqui faz tempo. O Bragantino vai cair. Anota o que eu tô dizendo, hein? Vou mentalizar aqui. Acabou então, né? Escanteio curto extra. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês possam deixar aí sua... Espero não, deixem aí a curtida de vocês. Tô mandando, deixa aí a curtida. De paraquedas aí, se inscreve no canal, por favor. Se inscreve no piloto. Nem que seja por dó. Ali no banner, pessoal, do canal, ali tem as informações dos episódios, a data que sai, onde é que você tem que acessar. Aí tem ali o linkzinho do Nova Vertente pra você entrar lá e ver o episódio da sexta-feira. Que a gente não sabe o que a gente vai fazer na sexta-feira ainda, mas vai ser alguma coisa muito legal, muito bonita aí, né? Sempre muito conteúdo legal pra vocês aí. Deixa o seu comentário, deixa o feedback, Pipo, considerações finais aí, faça o seu merchan aí, que tá difícil. Vou fazer meu merchan, sigam no Instagram, @programa do Pipo, e no Twitter. @eu sou o Pipo, por favor. O Twitter do Pipo é movimentado, né, cara? Oi? O perfil do Pipo é movimentado, né? Só as celebridades, né, cara, lá no Twitter. E o dia inteiro postando notícias, cara. E sigam lá, tanto você que é palmeirense, segue lá o programa do Pipo. Mesmo se não for, também segue lá, pô. Se alguém quiser seguir o meu Twitter... Eu tenho uma pitada de respeito. Tem o Alex Miller que me segue, eu tenho o Mauro Betting que me segue. Só estrela, cara. Subcelebridade. Exato, é quase um ex-BBB, cara. Inclusive, eu não deveria falar muito isso, porque se eles me escutarem, eles vão lembrar de dar um follow. Então esquece. Vocês não viram nada, é mentira. São ondas do governo da Tailândia que passaram por aqui, pessoal, releva. Se vocês quiserem me seguir no Twitter, eu tenho um Twitter também, que é @RenanCassim, mas eu não posto quase nada lá e fico respondendo os tweets do Pipo. Então, me sigam lá, nem que se for por dó, segue lá. É isso aí. Muito obrigado, até sexta-feira, que vai ter o escanteio curto, né? Que vai ter agora sexta-feira lá no Nova Vertente. Acho que nós vamos fazer ao vivo. A gente avisa aí vocês, qualquer coisa, a gente avisa antes da hora, tranquilo. Página do Facebook, curte lá, Instagram, segue lá, a gente vai avisando. E tem o feed aqui também no YouTube, a gente vai avisar. É isso aí, valeu, muito obrigado, tchau.